boa noite para você. Homicídio no Barreiro. Polícia esclarece morte de 4 pessoas dentro de um apartamento. Trabalho ilegal. 14 flanelinhas são presos na capital em uma operação da prefeitura. Tragédia em Mariana. Família de vítima ganha na justiça direito à indenização de R$2 milhões. De volta ao passado, moradores de Cabo Verde, no sul de Minas, encontram cápsula do tempo enterrada há 50 anos. E no futebol, Atlético e Cruzeiro jogam daqui a pouco. Esses são os destaques de hoje do Jornal Band Minas, que começa agora. A polícia esclareceu a morte de 4 pessoas na região do Barreiro, aqui na capital. Os homicídios foram no ano passado e as vítimas foram mortas dentro de um apartamento. Gleison Moreira de Souza Soares de Paulo, de 21 anos, e Eduardo Caetano da Rocha Neto, de 18, estão envolvidos nas mortes de 4 rapazes em outubro do ano passado, na Vila Semig, região do Barreiro. De acordo com a Polícia Civil, os 2, em companhia de outros 5 suspeitos, invadiram um apartamento onde estavam as 4 vítimas e dispararam vários tiros contra elas. Era dia de jogo. Após o jogo, essas pessoas, o morador acompanhado de 3 amigos, faziam uso de bebida alcoólica, faziam uso de substância entorpecente, faziam uso de cocaína e invadiram cerca de 7 elementos, invadiram essa residência e com diversas armas efetuaram inúmeros disparos que levaram à morte de todos os ocupantes da residência. A motivação, segundo as investigações, seria a disputa pelo tráfico de drogas. O tráfico de drogas na região era comandado por traficantes locais da Vila Semig. Como esses moradores haviam há pouco tempo mudado para lá, oriundos da região de Venda Nova, oriundos da região de Betim, eles quiseram abrir um novo ponto de venda de drogas, o que ocasionou a ira dos traficantes locais, que resolveram retaliar, matando todo mundo no local. Dos 7 suspeitos, 5 foram identificados. Além de Gleison e Eduardo, 2 menores foram apreendidos e a polícia faz buscas a Wesley Dias Moreira de Almeida, de 25 anos, conhecido como Zelão. Zelão é uma pessoa extremamente violenta, ameaça toda a população local. Todo mundo na região da Vila Semig tem verdadeiro pavor do Zelão, né? Então é uma pessoa que realmente ela não pode ficar solta e quem puder ajudar a polícia, fazer qualquer denúncia via 181 para nós podermos fazer a prisão do Wesley vulgo Zelão. Uma operação de combate aos flanelinhas na Savassi terminou com 14 pessoas presas. A gente fala ao vivo com o repórter Igor Calian, que tem as informações. Boa noite para você, Igor. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Band Minas. Como você disse, Gisele, foi realizada hoje aí essa operação de combate aos flanelinhas na Savassi, que teve 14 pessoas presas pelo exercício ilegal da atividade. A PM informou também que os flanelinhas detidos são reincidentes por cobrar pelos estacionamentos em vagas nas vias públicas. Aquele velho problema, né, Gisele? O criminoso é preso, mas acaba voltando muito rápido para as ruas e acaba cometendo o mesmo delito, como foi esse caso. Rapidamente, só o pessoal de casa sempre não ficar na dúvida. Quem é cadastrado, guardador credenciado pela prefeitura, são geralmente aqueles que usam um colete. É muito fácil encontrá-los. Então, sempre que você for pagar para algum guardador ou lavador, eles têm que ser credenciados pela prefeitura. Então, eles vão estar usando um colete. Fica muito fácil visualizar quais deles realmente estão ali a trabalho, com tudo legal, e quais deles realmente estão cometendo o crime. E, Gisele, essa operação continua nesta quinta-feira em outros locais da região centro-sul de Belo Horizonte. Gisele. Obrigada pelas informações, Igor. Olha, tirar a carteira de motociclista pode ficar mais difícil. Um projeto na Câmara dos Deputados prevê 3 categorias diferentes de habilitação de acordo com a potência dos veículos. O objetivo é diminuir o número de acidentes. Carlos já sofreu 4 acidentes de moto. A última queda foi a mais grave. Ele fraturou a tíbia e ainda se recupera. É muito bom moto, mas tem que saber usar. Se não souber usar, é uma fatalidade. É como se fosse uma arma. Só este hospital de urgência na capital mineira atende em média 5 casos de queda de moto por dia.
O Brasil ocupa o 3º lugar em acidentes de trânsito no mundo, com 50 mil mortes. Quase 30% são motociclistas. Quanto mais alta a velocidade, maior o risco de acidente grave. Dependendo da gravidade, esses pacientes podem ficar internados durante semanas e uso principalmente de antibióticos por conta das complicações cirúrgicas, principalmente, podendo ficar afastados às vezes do trabalho por 2, 3, 4 meses, dependendo da lesão desse paciente. Hoje, o motociclista que tira a carteira pode pilotar qualquer tipo de moto. Um projeto de lei propõe que a habilitação seja dividida em 3 subcategorias de acordo com a potência. E para mudar, o condutor precisa esperar pelo menos 1 ano e não ter cometido infração grave. A subcategoria A1 seria para motos com motores até 300 cilindradas. A2 para aquelas até 700 cilindradas. E A3 acima de 700 cilindradas. O projeto está em discussão na Câmara. Se for aprovado, o Conselho Nacional de Trânsito irá definir como serão os exames. Quando é carro, não tem essa diferença. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Eu acho que vai ter mais prudência no trânsito, menos acidente e é só benefício, é bom para todo mundo. O objetivo da lei é fazer com que o motociclista possa conduzir apenas as motos em que foi treinado. Eles irão se graduando em potência de motocicleta, de motor, de cilindradas de moto, até poder pegar uma de grande porte. Com certeza vai ajudar na segurança assim, do trânsito, em diminuições de acidentes. A gente muda de assunto agora para falar de Páscoa. A data já passou, mas tem muita gente ainda em busca de ovos e chocolates. Quem deixou para comprar depois do feriado tem encontrado promoções, mas pouca variedade. Na casa da Gabriela, aquela tradicional troca de ovos de chocolate. No domingo de Páscoa não acontece. Tinha chocolate, tinha torta, tinha bombom, mas tinha o espírito da família mesmo. Todo mundo junto, almoçando. Tem alguns presentes que a gente acaba ganhando, né? Alguns ovos que os meninos acabam ganhando, mas a nossa compra mesmo vai ter que esperar. Como ela tem muita gente para presentear, todos os anos deixa para comprar os ovos de Páscoa depois, quando as lojas oferecem descontos. A gente não deixa de presentear, a gente só tenta fazer uma compra mais consciente. Comprar num momento que talvez esteja numa promoção, porque se você for pegar o valor da barra hoje, comparado com o ovo de Páscoa, acaba que o valor do ovo, ele acaba sendo o triplo do valor da barra. Nesta loja não sobrou muita coisa. Por que a senhora veio dar uma olhadinha nos ovos de Páscoa? Por quê? É porque eu fiquei devendo para minha neta. Mas a boa notícia é que o que ainda tem está com 20% de desconto. Realmente foi muito pouco que restou e os clientes que entram na loja entram realmente procurando a promoção de Páscoa. Mas esses clientes ficam frustrados, assim, porque não tem mais os sabores que eles queriam ou o tamanho que eles estão procurando. A Páscoa representa a primeira grande festa do ano para o comércio e pode funcionar como uma prévia para o desempenho da atividade comercial ao longo de 2017. Acho que vai ser um ano melhor que o ano de 2016. A marca também investiu nisso, né, dando mais opções aos clientes, com preço justo. Eu acho que vai ser um ano bom. E apesar de uma pesquisa da Serasa apontar que as vendas de Páscoa deste ano caíram 1,7%, em comparação ao mesmo período do ano passado, para a Luciana as vendas foram melhores. A Páscoa esse ano foi bem dentro do que a gente esperava, assim, superando um pouquinho a expectativa em alguns produtos, sabores, mas num saldo bem positivo esse ano. Você vai ver a seguir que 14 pessoas foram presas em uma operação de combate aos flanelinhas na Savassi. E vai ver também que os casos de dengue na capital caíram mais de 99% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Mas a prevenção não pode parar. A gente volta já já. Dengue na capital caíram mais de 99% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. São 327 casos confirmados contra os mais de 105 mil em 2016. O fim do período de chuvas e as campanhas de conscientização ajudaram, mas a prevenção não pode parar. Sua vizinha não cuida de nada, né, querida? Ô, minha filha, sabe o que você faz? Conversa com ela, porque senão você vai pegar, assim, chikungunya, dengue. Minha filha.
A cigana Joana tem razão, não dá para brincar com a Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e a febre chikungunya. Mas neste ano ele tem agido menos aqui em Minas Gerais e menos ainda em Belo Horizonte. Tivemos uma redução muito significativa, foi 99,7% de redução dos casos de dengue. Nós associamos essa redução à participação dos munícipes, porque a gente tem uma pesquisa que fala que 80% dos focos estão dentro das residências. Então, se a gente conseguiu reduzir, se deve muito também ao trabalho das pessoas, que elas estão fazendo dentro de suas casas. E são justamente ações como essa, feitas pela Mobiliza SUS BH, que ajudam diretamente a diminuir o número de casos de dengue, levando informação para toda a população. A gente vai também em locais de grande circulação de pessoas, como o metrô, como Mercado Central, vamos também em empresas e escolas. Então a gente vai percorrer todos os locais, fazer o trabalho de formiguinha junto à população e ficar batendo na tecla sempre para que eles eliminem a água parada. E se a maioria dos casos ainda vem de dentro da nossa casa, informação nunca é demais. A gente aconselha que tire 10 minutos por semana para olhar, fazer aquela vistoria na casa. Eliminar todo o recipiente que possa ter água parada, vasilhame de cachorro, de animal, tomar água, ser lavado toda semana. E a gente olhar mesmo até os pequenos focos que a gente não lembra, como aquele reservatório que tem atrás da geladeira, tem algumas ainda que podem ser criadores do Aedes aegypti. Então a gente fala para as pessoas olharem mesmo minuciosamente para ver todos os locais que possam acumular água. O Maurício já sentiu na pele o que é ter dengue. Ele e a mãe já tiveram a doença. Agora, mais do que nunca, sabe a importância dos cuidados contra o mosquito. Toda planta que tem em casa com terra, não fica água no pratinho, a gente sempre tira tudo. Garrafa PET, a gente joga água fora, não pode deixar nem um pouquinho. Uma planilha da construtora Odebrecht aponta que 41 políticos mineiros receberam dinheiro da empreiteira através de Caixa 2 entre 2008 e 2014. Eu recebo aqui no estúdio Orion Teixeira. Boa noite para você, Orion. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Mais um desdobramento aí da Lava Jato, né? Sem dúvida, Gisele. Uma lista que saiu na segunda-feira aí, foi divulgada pelo delator e ex-executivo da Odebrecht, o Benedito Júnior. Ele vincula esses mineiros a doações de campanha eleitoral. Não se sabe ainda se são legais ou ilegais. Desses 41, 24 foram eleitos. 2 senadores, Aécio Neves e Antônio Anastasia, do PSDB. 12 deputados federais, 5 estaduais, 1 vereador, 2 prefeitos, além do governador Fernando Pimentel, do PT, e o vice-governador Antônio Andrade, do PMDB. Todos contestam a lista e negam irregularidades. Aparecer em lista, Gisele, não é crime ainda, mas destrói reputações. Inclusive, teve demissão na prefeitura por causa disso, né? Exatamente. Houve uma demissão hoje do diretor da Prodabel, Tarcísio Cacheta, um ex-vereador, e ela foi vinculada a essa demissão a essa lista um dia depois da divulgação. Agora, mudando de assunto, Orion, a Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de renegociação da dívida dos estados. Minas Gerais vai aderir? Gisele, Minas não vai aderir a esse projeto, apesar de trazer alívio financeiro às contas públicas de estados como Minas Gerais, que estão em calamidade pública. Minas teria aí uma economia de R$500 milhões por mês, sem o pagamento da dívida durante 3 anos. Mas o projeto impõe diversas contrapartidas duras, uma verdadeira intervenção do governo federal nos estados, como, por exemplo, proíbe reajuste salarial, concurso público, exige venda de estatais e também aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. Com certeza, o governador Fernando Pimentel não aceitará vender a Copasa nem a CEMIG, nem os servidores aceitarão reajuste zero. Tudo indica que o governador irá brigar na justiça em vez de renegociar sua dívida. Gisele. Tá certo, Orion. Obrigada pela sua participação. Boa noite para você. Boa noite a todos. E ainda no tema da corrupção, a gente vai lembrar agora de um mártir conhecido por lutar contra os desvios da política e as desigualdades. É o tema do comentário de hoje de Paulo Navarro. Olá, surpresa! Mais um feriado atrapalhando o tráfico, a ordem e o progresso. Férias de Tiradentes com tanto trabalho a fazer, mas ele merece. Tiradentes, o grande herói nacional, lutou contra a corrupta Vila Rica e contra o opressor Portugal. Virou revolucionário e morreu enforcado e esquartejado.
dia 21 de abril é o dia dele, dia de comemorar o significado da bandeira de Minas. Liberdade, ainda que tarde, bandeira que deveria servir de exemplo e tremular em todo o país. Liberdade de expressão e para viver. Geral, viver sem corrupção. Corrupção que, como vemos, é a mãe de todos os males que nos afligem. Tiradentes que, com controvérsias históricas, combateu as desigualdades. Tiradentes que lutou, mesmo que por interesses pessoais e menores, mas deu o exemplo que deveria receber novas leituras. Nunca ceder à corrupção, ao mal, à exploração. Tiradentes, bode expiatório ou herói de verdade? Que a liberdade não tarde para o Brasil ser, enfim, um país de verdade. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para apurar se houve fraude na aquisição de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Econômica Federal. O inquérito investiga se houve fraudes e prejuízo a correntistas e clientes. A gente volta a conversar com o Igor Calian, que tem os detalhes para a gente. Igor. Pois é, Gisele, olha só, a Polícia Federal, como você disse, cumpriu hoje esses mandados de busca e apreensão em várias cidades do Brasil. E são elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Londrina, no norte do Paraná, e um desses mandados de busca e apreensão foi realizado aqui em Belo Horizonte, nessa operação aí que foi denominada Conclave, que, como você disse, apura aí possíveis irregularidades, fraudes na compra de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Econômica Federal. De acordo com a Polícia Federal, foram identificados 3 núcleos criminosos: o de agentes públicos, o de consultorias e o de empresários. E claro, Gisele, que agora a gente segue acompanhando para ver realmente, assim que a polícia concluir toda essa investigação, se houve realmente essas fraudes e se os correntistas e clientes dos bancos chegaram a ter prejuízos. Gisele. Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. E agora é hora da nossa previsão do tempo. O céu fica nublado em várias regiões do estado, como Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Lá no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, há possibilidade de chuva. Aqui na capital, a quinta-feira fica mais fria, como a gente vê aí, ó. Os termômetros variam entre 17 e 25 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 42%. Na sexta-feira, o tempo fica claro a parcialmente nublado, com névoa seca, e as temperaturas variam entre 14 e 28 graus. Já no sábado, céu parcialmente nublado e pode chover em áreas isoladas. Temperaturas entre 16 e 26 graus. No próximo bloco, a gente fala de futebol, porque já os times mineiros entram em campo. E a gente mostra também a fé de milhares de fiéis no dia de Santo Expedito, conhecido pelas causas urgentes. É daqui a pouquinho. De volta e aqui com a gente, André Salles, porque hoje é dia de futebol, né, André? Boa noite para você. Exatamente. Boa noite, Gisele, e para todo mundo que acompanha o Band Minas. Me conta, o Cruzeiro entra em campo daqui a pouco, né? Exatamente, daqui a pouquinho, 7h30 da noite. E aí a gente já até sabe a escalação, né? O Ezequiel não conseguiu se recuperar, tá com fadiga muscular, não tá nem no banco de reservas. Então o Cruzeiro vai de Mike na lateral direita. E aí tinha uma expectativa do Henrique entrar em campo, né? Capitão da equipe, mas não vai acontecer. Ele está no banco de reservas, até porque o Hudson, né, foi muito bem na partida de ida, fez gol, então tá mantido. O Cruzeiro tem uma boa vantagem, derrotou o São Paulo no Morumbi por 2-0 e avança para as oitavas de final até se perder por 1 gol de diferença. Casa cheia, já são mais de 30 mil ingressos vendidos, e aí a gente pode esperar um bom público, inclusive o pessoal que está a caminho ali do Mineirão, Gisele, está enfrentando um engarrafamento, são mais de 100 quilômetros de congestionamento. Então o pessoal vai ter que ter paciência e daqui a pouco a bola rola no Mineirão. E além da Copa do Brasil, hoje é de Libertadores também, né, André? O Atlético entra em campo também, né? Pois é um pouco mais tarde, né? Aquele jogo das 9h45, o Atlético visita o Libertad do Paraguai e é uma partida importante. Às vezes o pessoal fala, ainda não é mata-mata, é grupo, mas é sim um jogo muito importante, já que o Atlético defende a liderança do grupo 6 da Copa Libertadores. E uma vitória lá no Paraguai seria fundamental. E por que isso? O Godoy Cruz, time argentino, derrotou o mesmo Libertad lá no Paraguai. E aí eles recebem em casa amanhã o time mais fraco do grupo, a gente pode dizer, né? Então,
provavelmente eles devem vencer. Para o Atlético seria muito importante essa vitória para se consolidar ali na primeira posição, ter um pouco mais de tranquilidade, já que a gente espera realmente que o Atlético classifique bem e nessa primeira posição. Falando um pouco do time, como ainda falta um pouco de tempo, a gente não tem essa escalação, mas certo mesmo é que o Fred volta, né? Ele que cumpre suspensão pelo Campeonato Mineiro, vai comandar aí o ataque do Galo para essa partida, como eu já disse algumas vezes, importante contra o Libertad ali no Paraguai. Sem dúvida, a gente fica então na torcida, né, pelos times mineiros, e amanhã você volta para contar pra gente os resultados. Com certeza. Tomara que eu volte aqui com a classificação do Cruzeiro e com a vitória do Atlético consolidado nessa primeira posição do grupo da Libertadores. Isso aí, obrigada. Boa noite para você, André. Boa noite, Gisele. Moradores de Cabo Verde, no sul de Minas, foram surpreendidos durante uma obra na principal praça da cidade. Olha só, uma cápsula do tempo de quase 50 anos foi desenterrada, revelando moedas, fotos e jornais da década de 60. Foi durante uma reforma na área central de Cabo Verde, no sul de Minas, que a cápsula do tempo foi encontrada. Oportunidade para os poucos mais de 14 mil moradores da cidade voltarem no tempo. Em 1969, aqui na cidade de Cabo Verde, foi enterrada uma cápsula do tempo. E hoje, quase 50 anos depois, esse material foi desenterrado. Uma pedra foi removida da praça, onde foram enterrados os objetos, e a cápsula foi descoberta. Estas fotos foram tiradas no momento em que ela foi encontrada. Luiz Gustavo já sabia da existência dela, mas não sabia o que havia dentro. Todo mundo já tinha o conhecimento de que existia esse material na pedra, debaixo da pedra, aqui no palanque municipal. Mas ninguém sabia o que era de verdade esse material, que é intitulado como a Cápsula do Tempo. E com o início das obras de revitalização da praça aqui, a gente foi retirar o palanque e a pedra, e aí encontramos o material. Dentro da cápsula do tempo foram encontradas moedas, um jornal da época, cédulas, um calendário do ano e um bilhete do ex-prefeito. Pessoas que participaram na época assinaram uma lista de presença. Ao todo, são 77 nomes. Entre eles está o senhor Vantuil de Paula, que na época era funcionário público e editor do jornal, colocado na cápsula. Naquela época, Cabo Verde estava completando 100 anos. Era uma data histórica. E o prefeito da época, Antônio Francisco Passos de Paula, o Toito Galdino, ele fez uma festa muito grande na época e colocou esse obelisco aí, esse palanque, mas ele colocou o obelisco e debaixo do obelisco ele pôs essa cápsula do tempo. A pedra onde foi colocada a cápsula do tempo foi levada para outro local da cidade. Luiz Gustavo ainda fala que a intenção é colocar uma nova cápsula do tempo embaixo da mesma pedra, agora em um novo local. E quem sabe, novamente, a história seja recontada daqui 50 anos. A gente está com um projeto que as escolas, de mobilizar as escolas para fazer cartas e organizar um documento para novamente enterrar com um plano de abrir daqui 50 anos. Fiéis católicos celebram hoje o dia de Santo Expedito, conhecido por resolver as causas urgentes. Durante todo o dia, várias paróquias aqui da capital e também da região metropolitana celebraram missas em uma programação especial. Um dia inteiro de celebrações, igreja lotada. Esse ano já é o 14º ano, né? Nós começamos aqui há 14 anos atrás com uma festa muito pequena. E hoje nós aguardamos aí em torno aí de 7 a 8 mil fiéis, mais ou menos, até a última missa da noite. Aos pés de Santo Expedito, carteiras de trabalho, chaves, fotos, documentos. Santo Expedito é conhecido como o santo das causas justas e urgentes. Por isso, 19 de abril, dia da festa litúrgica, muitos fiéis lotam as paróquias para pedir e também para agradecer. Eu tive a cura de um câncer no colo do útero. Foi curado, graças a Deus, fazendo a novena. Hoje é dia de agradecer. Expedito foi mártir da fé, nasceu na Armênia e comandou a 12ª Legião Romana. No exército levava uma vida de excessos, até que teve um encontro com Deus e se converteu. Na época era um comandante rude, cruel, violento, ditador,
Mas um dia ele teve um encontro com Cristo. Como todas as pessoas, quando têm um encontro com Cristo, a vida muda completamente. E Expedito teve um encontro com Jesus na época. Alguém falou para ele do amor de Jesus e ele deixou a farda, deixou os armamentos, deixou o poderio que ele tinha, a autoridade, o comando que ele tinha no exército e passou a ser um missionário, um divulgador de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 19 de abril é a data provável da morte de Santo Expedito, data que os fiéis aproveitam para renovar a fé no santo, que tanto fez pela religião cristã. A vez que eu vi, eu realizei meu pedido, então eu falei que agora não vou deixar de voltar mais. Veio para agradecer também? Agora vim para agradecer e para poder continuar e não largar mais. As mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton foram condenadas a pagar uma indenização por danos morais e materiais à família de uma vítima morta pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. A gente vai ao vivo conversar com a Luciana Viana, que está nos estúdios da Rádio Band News FM e tem mais detalhes desse caso. Luciana. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. É o seguinte, a Justiça do Trabalho de Ouro Preto entendeu que as empresas Samarco, BHP e Vale devem indenizar em R$2 milhões os familiares de uma das vítimas, uma das 19 vítimas mortas no rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. Serão beneficiados os pais, os irmãos, os sobrinhos também da vítima e, claro, além da viúva e do filho pequeno. Além desses R$2 milhões em indenização por danos morais e também materiais, o filho deverá receber 2/3 do salário do pai à época, até ele completar 75 anos de idade. Bom, essa decisão da Justiça do Trabalho de Ouro Preto está sendo analisada pelas empresas, que têm um prazo de 8 dias para recorrer ou não dessa decisão. Essa que foi a maior tragédia socioambiental, social, ambiental de toda a história do país, viu, Gisele? Vamos aguardar, então, os próximos passos. Tá certo, Lu. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite. E para você de casa, uma ótima noite também. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.